Senhor presidente, demais vereadores e aqueles que me assistem em suas casas, meu carinho e o meu respeito. Talvez, desde o início do mandato, juntamente com o vereador Anselmo Rodrigues, quem mais tem batido aqui no valor dos combustíveis, o absurdo que é o preço da gasolina no Brasil, tem sido nós dois. E muito antes de descobrir essa roubalheira da Petrobras, eu dizia aqui nessa tribuna que não conseguia entender por que o preço da gasolina tão caro. E um exemplo que o vereador Anselmo Rodrigues me deu um dia, dizendo que na Venezuela a gasolina é a preço de água, 10 centavos, 15 centavos o litro. Pior que isso, antes de ser vereador, eu tentei fazer um movimento em Pelotas, porque a metade sul é a mais sacrificada no preço da gasolina, e fiz uma pesquisa, um levantamento, o porquê que nós pagávamos 20, 30 centavos mais em litro de gasolina do que as grandes metrópoles e capitais e dentro do estado, principalmente. Nós pagamos mais caro do que Canoas, do que Porto Alegre, Gravataí, Novo Hamburgo. E fui aos postos de gasolina falar com os proprietários. Sabe qual que eles me disseram? Nós recebemos já com essa diferença de 20 centavos, 25 centavos a mais, e apenas repassamos, não é o posto que está cobrando a mais. Mas que lei é essa? É a lei da competitividade. Quem mais vende, quanto maior a venda, menor é o preço. É que nem essas redes de supermercado grande, que a gente vai lá, não vou aqui patrocinar, mas dois grandes supermercados que tem em Pelotas, que eles vendem mais barato que os pequenininhos, porque eles compram em grande quantidade. Quer dizer isso, que as cidades pobres, que têm menos veículos, vão continuar cada vez sendo mais penalizadas. Um crime, um absurdo isso. E, para minha surpresa, fui botar gasolina ontem, num posto de gasolina, me cobraram 40 centavos a mais em litro. E isso, com certeza, vou dizer, tem que cuidar de Pelotas. E é de Pelotas que eu estou falando, porque nós pagamos mais caro. É o povo pelotense. Não precisa ser deputado estadual, federal, para rever o que sai dos nossos bolsos. Num tanque de 60 litros, é R$30 a mais. Isso é um absurdo, isso é um assalto à nossa metade sul, tendo que nós temos aqui em Rio Grande a Ipiranga, que é na metade sul. O que nós vamos fazer os 21? Vamos continuar calados, de braços cruzados para essa barbaridade, que no mínimo é para cobrir a despesa dessa ladroeira nacional. Corruptos que colocaram de 5º lugar a Petrobras, hoje é 105 colocada no mundo. Afundaram a Petrobras. Uma parte para o vereador Anselmo. Alô, uma frase rápida, que não está sendo ventilada. Gasolina que é álcool. Vai aumentar o percentual do álcool. Já está em 50%. Então, na verdade, se fosse falar gasolina, estaria em R$5 o litro. Obrigado. Uma parte para o vereador Tenente Bruno. Presidente, vereador Tenente Bruno. Vereador Vicente Amaral, quero cumprimentar a Vossa Excelência por trazer à baila aqui esse assunto. E, para mim, não é problema nenhum falar disso, mesmo sendo um vereador petista, porque, veja só, eu ainda pesquisei, vereador Vicente Amaral.
No dia 21 de dezembro, a Petrobras bateu recorde de produção de petróleo. Foram 2.400.000 barris. Aí eu fui ver quantos litros de petróleo tem num barril. Aproximadamente 158 litros. E de 158, 30 litros são de gasolina. Veja, em um único dia, é produzido aqui no Brasil 72 milhões de litros de gasolina, vereador. 72 milhões. E o mesmo que produz, depois nos vende e tributa de novo. Então, na verdade, para mim é o verdadeiro absurdo. E aí se pega uma dívida lá que se fala, encoberta, de em torno de 80 bilhões de reais. 80 bilhões! Mas onde é que se viu isso? A Dilma era para estar com um rebente lá, dando no lombo dessa corja, desse safado. Porque quer queira ou não, cresceu demais. Tomamos muitos postos e nos obrigamos a pegar algumas coisas que chamamos de tecnicistas, dos técnicos que entendem do assunto. E esses técnicos, no meio dele, veio uma corja de técnico, especialista, em passar os outros para trás. O Partido dos Trabalhadores não merece isso, vereador. É muito maior do que essa corja de safado que, só para não tomar muito seu tempo, quando se fala em pena de morte aqui no Brasil, eu sou a favor, sim, Tenente Bruno é a favor. Esses camaradas que roubam milhões, bilhões dos cofres públicos, que matam, vereador Anselmo, milhões de pessoas, porque não tem dinheiro para investir na saúde, porque essa corja fica desviando dinheiro público, enquanto se produz em um único dia 72 milhões de litros de gasolina no Brasil. Só estou falando de gasolina, vereador, num único dia. Aqui, o preço justo do combustível tinha que ser no máximo R$ 1,50. A nossa presidente, que ainda se acorde e não troque a presidente, se puder, demite todo mundo e contrata de novo. Só deixa o operário. O resto, passa tudo na cadeira elétrica, torra um por um em praça pública. Para falar, Brasil produz petróleo, fornece para a Argentina. A Argentina vende a gasolina especial a R$ 1,95. A especial. E a outra R$ 1,45. E nós, brasileiros, pagamos R$ 3,40. Isso é a mesma coisa que eu, na minha casa, negar o pão para o meu filho e dar o pão na porta da casa para o filho da elite. Não tem como entender, não tem como compreender. A Argentina e o Uruguai têm carro popular a diesel. Nós não temos carro a diesel, somos obrigados a injetar gasolina. O carro, para o brasileiro, era para ser dado, porque já está pago no combustível. Não é por acaso que há tantos incentivos para se comprar o carro zero, porque é de interesse do governo que se gaste gasolina, que se tenha carro, congestionando as vias públicas. Até quando vamos ficar de braços cruzados? Eu vou fazer uma moção de apoio nesta casa, para que a metade sul não pague a diferença dessa roubalheira nacional. Não sei, Beto da Z3, tenho respeito que eu estou falando, né? Nós vamos fazer, conto com a sua assinatura, uma moção para o PROCON fiscalizar os postos de gasolina, e tenho certeza que Vossa Excelência irá assinar. Porque esse é o papel dos vereadores. Vou fazer uma moção. Ontem mandei uma correspondência para a Secretaria de Mobilidade Urbana para que fiscalize se estão passando a diferença que eles estão pagando ou se estão cobrando a mais. Se estão pagando a diferença que estão recebendo, isso é um roubo, isso é um saque, além da energia elétrica, que vai subir 20% a mais. O que a Veja anunciou,
que seria fiscalizada é muito pior do que ela anunciou. Era tudo verdadeiro. Vereador Anselmo, nós, muito antes, questionava isso desde o início do nosso mandato. Qualquer leigo entende o porquê que a nossa gasolina é tão cara, a mais cara do mundo. Se nós produzimos, como é que não entendem isso? Até quando vamos ficar de braços cruzados? E vou mover, sim, pedir uma ação de apoio da Câmara dos Vereadores, para que o PROCON e a Secretaria de Mobilidade Urbana fiscalize os postos de gasolina em benefício, em respeito à nossa cidade. Obrigado.